Usa tilápia, né? Que é um peixe mais robusto e que tem bastante procura no comércio, mas já tem pesquisas já de aquaponia com camarão. Legal. A pequena diferença é que camarão geralmente necessita de níveis de salinidade na água para se desenvolver. Certo. Então algumas espécies de vegetais acabam sentindo, né? Ah, tá. Essa Porque tem sal ali na água. Isso, isso. Camarão você precisa ter pelo menos 5 ppm, né, de sal. Do cloreto de sódio, né? Sim. Cloreto de sódio, qual que é? Na verdade pode ser usado, né? A gente dá preferência para o sal marinho, mas geralmente o sal marinho, se você for comprar numa quantidade muito grande, acaba sendo caro. Então a gente consegue usar até sal mineral, né? Usado para alimentação, né, bovina. A gente consegue utilizar para fazer essa regulação da água. Então são vários tanques, né? Vamos esquematizar e fazer um esqueminha aí mental para os ouvintes poderem entender. São vários tanques, né? O primeiro tanque seria um tanque dos peixes, e essa água é filtrada e tal. Essa água, os peixes estão comendo ali, estão soltando umas fezezinhas, né? Essas fezes são ricas em nutrientes, principalmente nutrientes nitrogenados, né? E vai refazendo essa recirculação, explica pra gente. Isso, exatamente. Os peixes eles são cultivados no tanque, né? E conforme a gente alimenta eles, eles produzem fezes e também tem a sobra de alimentos, sobra de ração e tal. Essa água rica, né, em nutrientes devido à sobra de alimento e também às fezes dos peixes, ela passa por um sistema de filtragem, né? Uma filtragem mecânica onde você vai retirar os sólidos mais grossos, uma filtragem rizosférica onde você vai tirar alguns compostos indesejáveis da água e o coração do sistema que a gente fala, que é a filtragem microbiológica. Certo. Nesse filtro microbiológico a gente tem a presença de 2 grupos de bactérias. Essas bactérias, através de um processo de degradação desses compostos nitrogenados, eles vão transformar a amônia principalmente em nitrito e em nitrato. Certo. Esse nitrato é o composto orgânico, né, que as plantas mais necessitam para se desenvolver. O nitrato. Isso. Certo. Ela que faz a planta crescer em si, não é? Também, as plantas precisam de macro e micronutrientes. Certo. A diferença deles não está na importância, mas sim na quantidade em que são necessários. E de todos esses nutrientes, o que a planta mais precisa é o nitrato. O nitrato, que é do nitrogênio. Isso. Né? Colocando aí só para explicar para os ouvintes, macro e micronutrientes, por exemplo. Macronutrientes, nitrogênio, fósforo, potássio. Exatamente. Né? Aí tem os macros secundários, né? Cálcio, magnésio, enxofre. Aí vem os micronutrientes, que é boro, são aqueles... Vocês estão rindo aí, vocês estão falando, o radialista está sabendo disso, por quê? Porque eu trabalhei na área de fertilizantes, eu sei um pouquinho. Surpreendi, peguei vocês aí de surpresa. Caramba. E tem, né? Toda planta precisa aí de todos esses nutrientes para elas viverem bem, mas o nitrogênio, esse nitrato, é o que precisa em maior quantidade, né? Sim, em maior quantidade. E a gente tem a sorte da ração do peixe, né? Ela ser rica em proteína, que depois de degradada dá muito nitrato. Legal. Aí a água simplesmente sai desse filtro, é bombeada, né? Por bombas específicas, por um sistema de hidroponia, né? Sim. Onde a gente tem as plantas. As raízes das plantas elas se alimentam, né, desses compostos presentes na água e além disso também funcionam como um filtro, retirando mais algum sedimento, mais alguma partícula que possa ter ficado suspensa e ter passado pelo filtro. E depois de toda essa circulação de água, a água volta para o começo do sistema? A água ela cai dentro do tanque dos peixes ou dentro da última seção do filtro, né? Que legal, que legal. E essas plantas, por exemplo? Que tipo de planta que é feita ali? Quem vai responder agora é o Vitor Glória. O Vitor, que tipos de planta que podem ser cultivadas nesse sistema? Então, por exemplo, a língua alface, que todo mundo já conhece, alface hidropônico, tem bastante no supermercado, inclusive, né? já é uma realidade, né, a hidroponia. Então, na verdade, assim, na aquaponia, a gente consegue cultivar qualquer tipo de vegetal, Sim. em teoria. Assim. Qualquer vegetal é possível de se cultivar dentro da aquaponia, e aí vai dependendo do vegetal, depende da técnica que a gente usa dentro da aquaponia, né? Mas, normalmente, pensando assim em viabilidade econômica, o que é mais viável produzir comercialmente, o que vai valer a pena para o produtor rural que quer entrar na aquaponia, são folhosas, aí você já disse da alface, com certeza a alface vai muito bem,
mas também a gente tem bastante experiência positiva com agrião, por exemplo, rúcula, vai bem. Couve vai bem? Couve vai bem, mas ela é mais complicado porque a técnica é diferente. Couve é uma planta sistemática de se plantar até em solo, né? Couve é muito gostoso tudo, mas tem pulgão, tem ela é muito suscetível, né? Mas o que me surpreende é a alface também, que é bastante sensível e se adaptar, né? O interessante da aquaponia, assim como a hidroponia mesmo, mas dentro da aquaponia, é que a gente tem menos incidência de pragas e doenças. Porque o sistema ele é isolado, né? Então a gente tem proteção de estufa. Isso tudo é feito dentro, esses tanques ficam dentro de estufas. Exatamente, são protegidos pela estufa. E em relação à contaminação bacteriana, por exemplo, ou de micro-organismos fungos, a gente tem uma competição acontecendo dentro do sistema, né? Como o Vinícius explicou, o sistema se baseia no trabalho de bactérias que vivem ali no filtro. Mas dentro de qualquer água, a gente tem um montão de micro-organismos ali, um montão de bichinhos, né? E eles competem um com o outro para ver quem que vai mandar ali, quem que vai sobreviver. Porque o ambiente é muito positivo para as bactérias que realizam o que a gente quer, né? Transformar amônio em nitrito, nitrato, é difícil que tenha patógenos, né? Que são as doenças das plantas. Então a gente tem menor incidência de doenças. E por conta da proteção de estufas, né, em todos os componentes do sistema, a gente tem menos pragas de insetos, por exemplo. E existem maneiras que a gente usa para tentar evitar mais ainda, né? Então, a gente põe cola para colar os bichinhos, a gente põe ventilador para que não... Chega a ser orgânica ou não? Então, isso aí é um debate internacional sobre a aquaponia, porque é o seguinte... em teoria, no Brasil e também fora do Brasil, o que é um orgânico? É um produto que não tem nenhum tipo de aditivo químico artificial, seja fertilizante ou seja agrotóxico, pesticida, inseticida. Então, se você pensar dessa maneira, na aquaponia não existe nenhum aditivo químico, não pode, porque senão o peixe morre, aliás. Ou seja, é orgânico, certo? Em teoria. Porém, por que no Brasil não pode haver, o governo não dá um selo de orgânico para um aquaponista? Normalmente, porque o que é a única coisa que a gente coloca no sistema, além do peixe e das plantas, todos os dias? Ração. Ração. Se essa ração pode ser que tenha algum produto químico ali que seria rejeitado numa inspeção de alimento orgânico? Na verdade é o seguinte, se você olhar no saco de ração, quase 100% das rações brasileiras tem aquele Tzinho de transgênico. Porque usa milho, muito milho e soja. Então o milho e a soja, eles são transgênicos. E por serem transgênicos, automaticamente não se enquadram no orgânico. Nos Estados Unidos, hoje, já existe regulamentação para a aquaponia como orgânico, desde que a ração utilizada não tenha nenhum composto químico ou seja transgênico. Mas lá nos Estados Unidos, na época, antes disso acontecer, a briga que era feita lá para convencer o pessoal de que a aquaponia era melhor do que orgânicos, eles criaram um slogan que eles colam nos produtos que é Better than Organics, significa melhor que orgânico, porque ela economiza muito mais água do que os orgânicos, você consegue ter muito mais produtividade por área do que orgânicos e você atinge uma maior sustentabilidade no geral. O Elinho tem uma pergunta aí, Elinho? Eu tenho umas perguntas para fazer. Vitor, vamos lá. Primeiro, obrigado pela visita dos três aqui. Nós temos até um americano aqui hoje. Tem um americano aqui, o Turner. Não, fala português. Seja bem-vindo aí. Vai falar. É o seguinte, a minha pergunta ela é mais prática. Qual a capacidade mínima desses lagos que agasalham os peixes? Vamos lá, Vinícius. O senhor diz assim... Não, o tamanho do lago, do tanque, do recipiente, no caso. O reservatório seria de quantos? Então, isso na verdade depende de uma série de aspectos, né? Basicamente da área, né, em que você deseja produzir, e acima da área, da quantidade de plantas, a gente dimensiona o tamanho dos tanques, né? Porque qual que é a diferença quando a gente trata de peixe na aquaponia e trata de peixe na piscicultura? A principal diferença é que é muito mais sensível você trabalhar com a aquaponia. Então, se você precisar, né, ajeitar alguma coisa na água e tal, quando você está trabalhando na piscicultura, geralmente são volumes de água muito maiores, com densidades muito maiores. Certo. Então, para a aquaponia, um tanque pequeno já é capaz de tocar um sistema. Meu primeiro sistema foi montado em cima de um tanque de 200 litros de água. Eu tinha 20 peixes dentro da caixa e rodou tranquilo um sistema. Hoje, o nosso sistema,
de aquaponia, a gente tem tanto aquaponia quanto piscicultura na nossa produção, né? O nosso sistema de aquaponia conta com um volume de 12 mil litros de água, né? Capaz de produzir 500 quilos de peixe a cada ciclo. Hélio, eu queria fazer um adendo aqui, um complemento. Você perguntou o volume, assim, de água. Quanto de água? Eu ia duas perguntas, até uma ligada na outra. Primeiro, eu queria saber quantas polegadas essas bombas, esses canos que retornam a água do lago para aquele percorra ali para abastecer, para tratar das plantas, no caso, né? Sim, circular. Circular. É um circuito fechado, né? É um circuito fechado, né? Mas vamos fazer o seguinte, essa pergunta então vai ficar em suspenso, a gente vai fazer uma rápida pausa, vocês dão uma pensadinha nessa resposta aí, e na volta do intervalo a gente continua esse bate-papo do ponto que o Hélio falou aí, do volume de água que é recirculado aí, como que é esse sistema. Agora são 3 horas e 22 minutinhos, a gente vai fazer uma rápida pausa aqui no Blog Notícias e voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui a respeito de aquaponia. Vamos retornar aqui ao nosso bate-papo. E o Hélio tinha feito uma pergunta, né, Hélio? Então, a primeira pergunta é qual a capacidade mínima desses lagos onde os peixes são criados, no caso, são engordados, né? Porque é o confinamento, não é? Exatamente. Então, Hélio, na verdade, não existe um tamanho mínimo, em teoria, assim. Você poderia fazer um sistema aquapônico em uma garrafa. Entendi. Aliás, há casos, você procura na internet, tem, os caras colocam um beta assim numa garrafa e colocam um plante em cima. Mas nós mesmos, nós já fizemos aquários aquapônicos. Então é um aquário que a parte de cima tem uma floreira que você pode cultivar plantas. Nós já fizemos sistemas para varandas de apartamentos, por exemplo. Sistemas comerciais grandes, 100 metros quadrados, 200 e por aí vai. E se você dar uma olhada nos Estados Unidos, Austrália, Israel, que já trabalham há anos, eles têm sistemas, juro, de uns 10 mil metros quadrados de aquaponia, um sistema megalomaníaco, gigantesco. Então, na verdade, não existe um tamanho mínimo, mas o que a gente preza sempre, da nossa empresa, e a gente tenta conscientizar as pessoas, é pela qualidade de vida assim, do peixe mesmo. A gente não é isso, a gente não gosta de confinar o peixe a um ponto que ele fique desconfortável, tanto pelo bom senso, mas também pela questão da engorda, como você disse, do estresse. Esse retorno da água ajuda no oxigênio dos peixes também ou não? Vinícius vai explicar um pouquinho. Então, Hélio, a parte de circulação da água ela é de suma importância porque ela vai pegar a água que saiu do filtro, né, que já está toda tratada, e vai devolver para as plantas e para os peixes. E ela já vem oxigenada, e também a gente consegue montar dispositivos, né, através de tubos e conexões, que só com a pressão da bomba eles são capazes de injetar, né, oxigênio na água, né, que é o famoso Venturi. E esse tubo que devolve, no caso, que faz com que a água retorne, é de grosso calibre, pequeno, como é que é? Depende, do volume de água que você está movimentando. Para isso a gente faz sempre um cálculo, né, do quanto também de potência vai perder, né, no encanamento, em curva, mas geralmente para cada 10 mil litros de água é um tubo de 50 milímetros. Agora, uma última pergunta. É o seguinte, os valores dos produtos, né, principalmente das hortaliças, que é desse sistema, elas são mais valorizadas, tem um preço diferenciado, existe demanda no mercado, como é que é? Então, Hélio, vamos lá. Pelo menos no Brasil, ainda não existe, ou não é muito conhecida, essa categoria aquapônicos, né? A gente tem a categoria convencional, que são as plantas cultivadas de forma tradicional no solo, com agrotóxicos, fertilizantes, normal. A gente tem a categoria hidropônica, que é valorizada pela beleza, pela durabilidade do produto, não é? A gente tem a categoria orgânicos, agora que está tomando proporções bem interessantes, que seria a agricultura convencional sem uso de tóxicos. E agora a gente tem a aquaponia, que seria uma quarta categoria, né? Que é pouco conhecida aqui no Brasil, e internacionalmente o Turner pode falar também, lá nos Estados Unidos você não vê no mercado aquapônico. Então, e aí o que acontece? Esse é um grande desafio para nós também, como produtores e como consultores na área, de conscientizar e na verdade divulgar essa categoria, né? A gente tem em São Paulo, na cidade de São Paulo e Belo Horizonte, alguns mercados, eu conheço uns 3 só,
que trabalham com produtos aquapônicos hoje, mas na grande maioria ninguém nem sabe o que é ainda. Gera maior valor agregado para os produtos em comparação com o orgânico, digamos assim, que o orgânico aí no mercado seria o mais próximo, né, dos produtos aquapônicos. Tem maior valor agregado? Com certeza tem, porque o que acontece, Bruno? Vamos pensar em comparação com o convencional, por que o hidropônico tem um maior valor agregado? Pela beleza, né, do produto, ele é mais bonito e ele dura mais tempo fora dura mais tempo na prateleira. Né? A durabilidade dele é maior. No caso do hidropônico. O orgânico, por que as pessoas valorizam hoje? Por conta da sustentabilidade envolvida ali e por não ter toxinas, você não está consumindo veneno. No caso do aquapônico, ele junta o melhor dos dois mundos. Né? Então ele tem tanto os aspectos positivos do hidropônico, ele é resistente, ele é bonito, ele é grande, como ele também não usa tóxicos e tem os seus benefícios próprios, como a economia de água, né? A gente consegue economizar pelo menos 90% de água em comparação com as outras formas de cultivo, chegando até 98%, 99%. Então ele tem um valor agregado, em teoria, maior do que de todas as outras categorias. A grande questão é conscientizar o público consumidor de que ele tem esse valor, né? Tem essa possibilidade, né? Exatamente. Quero fazer uma pergunta agora para o Turner. Perguntar para ele, primeiramente, seja bem-vindo. Eu acho que é a primeira participação internacional aqui na Rádio Notícias em FM. Boa tarde. Boa tarde. Entende bem português, né? Entendo sim. Então vamos lá. Nos Estados Unidos, Austrália, em países fora do Brasil, como que as pessoas, os consumidores, veem os produtos aquapônicos? Então, as pessoas não veem muito os produtos aquapônicos ainda. Tem uma participação no mercado ainda pequena? Sim, ainda é pequena e tem um pouco de escolarização que precisamos fazer, um pouco de empoderamento e treinamento para o consumidor final e também para o cliente de produção comercial. Certo. Precisamos deixar bem claros que podem alimentar uma família inteira com pouco espaço em casa, sem precisar ir para o supermercado para comprar temperos e legumes. Certo, é algo que pode ser aplicado em casa, né, como vocês explicaram aqui. É tudo uma questão de escala, né? Larga escala ou pequena escala. O Hélio agora tem uma pergunta, né? A gente pode fazer essa daqui para encerrar, viu? Já estamos... Certo. A minha pergunta é o seguinte, eu acho que a minha pergunta é uma curiosidade e curiosidade também dos nossos ouvintes, com certeza. Eu queria saber como é que é o desenvolvimento de um peixe. O peixe, o crescimento dele, quanto tempo o peixe leva para o abate, como é que é feito isso e como funciona isso? Hélio, quando a gente trata de peixe, a gente tem que pensar que para ele poder expressar o seu maior desenvolvimento, ele tem que estar com o metabolismo no máximo dele, né? E como o peixe é um animal de sangue frio que regula sua temperatura corporal de acordo com a temperatura do ambiente externo, a temperatura da água em que ele vive vai influenciar diretamente no crescimento dele. Hoje em dia, falando para a tilápia, que é o que a gente mais produz aqui no Brasil, mas falando para a tilápia, em produção dentro de estufa, a gente busca 28 graus, né, durante o ano inteiro, porque pesquisas feitas há um bom tempo mostram, né, que 28 a 29 graus a tilápia expressa o seu máximo de crescimento devido ao seu metabolismo no máximo. Em 28 graus, para ela chegar no peso de abate, que são 750 a 800 gramas, ela demora aí de 5 meses e meio a 6 meses e meio. Né? Você tendo a temperatura e também as outras condições de água, os outros parâmetros de água nas condições ideais. Né? Agora, tratando-se de piscicultura convencional, o sistema básico, né, de você criar peixes num tanque escavado, esse tempo pode chegar até 1 ano, porque você não tem controle do parâmetro de água e você não tem controle principalmente da temperatura. Né? Então, a piscicultura em recirculação e a aquaponia principalmente diminui o tempo, né, de produção. Ok, então vou agradecer a participação de você, Vitor Glória, do Vinícius Reginato e ao Turner Hilme. Muito obrigado pela participação de vocês aí. Enriqueceu, né, um pouco mais o dia a dia aqui do
dos nossos ouvintes, trazendo conhecimento, né? Tem essa função do rádio aí de levar um pouco de conhecimento, abrir os horizontes, conhecer um pouco mais do que nos cerca, né? Quem ia imaginar que aqui em Tatuí tem produção que alia a piscicultura e também a hidroponia? Muito interessante. Outra coisa, ficamos sabendo do tempo de desenvolvimento do peixe, da tilápia, que anteriormente eu não sabia. Eu tinha curiosidade. Quanto tempo será que leva um peixe para até ele ser consumido, né? E hoje nós soubemos aqui através do Originato aqui. Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer a todos vocês, Bruno Hélio, a Rádio Notícias Tatuí, pelo convite e pela oportunidade aqui da gente disseminar um pouco mais de conhecimento mesmo para o pessoal aqui. E dizer que nós ficamos à disposição, nós da Biocult, quem quiser entrar em contato, dá uma olhada lá, @Biocult Brasil, a gente está sempre postando, se quiser conhecer a propriedade aqui em Tatuí, a gente está aberto. Tá Obrigado certo, de então. novo. Muito obrigado pela participação aí de todos vocês. Dando continuidade aqui ao nosso Blog Notícias, o seu programa da tarde da Rádio Notícias.